Oi, gente, espero que esteja tudo bem por aí. Eu sou a Nessa e sejam bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre dois livrinhos que são extremos opostos, que é Memória de Minhas Putas Tristes e O Passeador de Livros. Começando com Memórias de Minhas Putas Tristes, esse livro aqui foi publicado em 2004, já no finalzinho da vida ali, do Gabriel Garcia Marques. Ele estava com seus 78 anos. E aqui ele traz uma narrativa em primeira pessoa que é incômoda do início ao fim. O narrador, que a gente não conhece o seu nome, é um jornalista aposentado e no auge dos seus 90 anos é um cara detestável, totalmente libertino, que se orgulha de nunca ter deitado com uma mulher sem pagar por isso. Nunca se casou, nunca teve filho, vivia pelos prostíbulos da vida e acredita que ele encontrou um milagre tardio na sua vida, que é o amor. Esse narrador não tem nome, como eu falei para vocês, e ele conduz a narrativa de uma forma um pouco intimista, mas sem conquistar em nenhum momento a empatia do leitor. Sua grande decisão no seu aniversário de 90 anos é se presentear com uma noite de amor com uma adolescente virgem de 14 anos de idade. Esse encontro intermediado por uma cafetina já começa perturbador, porque a menina está extremamente dopada, desacordada e nua em cima da cama. A desculpa da cafetina é que a menina estava muito nervosa e ela deu uma espécie de calmante para aquela menina. E por que será que ela estava nervosa, não é mesmo? Apesar de não consumar o ato, o narrador se apaixona perdidamente por essa menina inconsciente, a quem ele chama de seu grande amor. Esse relacionamento, ele dura ali durante um ano inteiro, basicamente, pouco mais de um ano, e sempre sob as mesmas condições. A menina precisava estar desacordada, não tinha troca, não tinha diálogo, não tinha conversa, não tinha nada. Ele apenas ficava ali deitado do lado da menina, velando o sono dela. Ele sequer vê ela acordada em algum momento. E a menina, ela é retratada como uma miserável, totalmente desnutrida, trabalha numa fábrica de pregar botões e tem o fardo, né, sendo ela uma garota de 14 anos, de cuidar das despesas da casa e dos irmãos. Ou seja, ela está nessa situação por pura necessidade. E é a partir dessa relação unilateral e abusiva que o narrador conclui que ele finalmente encontrou ali o amor tardio da vida dele. E aí a pergunta que fica é: será que o Galo quis demonstrar que não há tempo para o amor, que não há idade para você encontrar o amor? E se foi isso que ele quis transmitir nesse livro, por que uma menina de 14 anos de idade? Por que não uma jovem, pelo menos, maior de idade? A opção narrativa é tão desconfortável que mina qualquer possibilidade de você enxergar essa história como um romance, como uma grande história de amor. E como se não bastasse a perspectiva de um cara que flerta ali com a pedofilia, ainda há também o retrato explícito do abuso de poder quando ele abusa da sua empregada. Em um determinado momento do livro, a empregada está limpando a casa, ela se abaixa para pegar algum item, alguma coisa, ele vê ali uma oportunidade de fazer alguma coisa, ele se acha no direito de fazer alguma coisa e ele faz. Consumado o ato, ele ainda tenta pagar essa empregada pelo que ele fez, reduzindo o corpo dela a simplesmente um corpo disponível ali que ele poderia fazer o que quisesse, quando ele quisesse, porque era seu direito, totalmente intragável. De todos os livros do Gabriel que eu já li, e eu já li vários livros dele, esse com certeza é o mais incômodo. A narrativa, como sempre, é envolvente, é poética. Quanto a isso, não tenho o que falar, mas o conteúdo deixa marcas de repulsa
né? E levanta questionamentos e reflexões sobre qual é o limite entre a literatura e a apologia. É simplesmente impossível sair dessa leitura sem questionar quais foram as intenções ao escrever isso, sabe? E, acima de tudo, sem sentir o desconforto da tentativa de romantizar o que é essencialmente abuso, pedofilia. E trazendo um contraste gritante com esse livro, o Passeador de Livros traz uma relação extremamente linda, emocionante, cativante com um senhor de 72 anos e uma criança de 9 anos. É aquele tipo de livro que facilmente viraria um filme Sessão da Tarde, sabe? Que é emocionante, é divertido, é cativante, que facilmente dá para você sentar na sala da sua casa e assistir esse filme com a sua família. Aqui a gente conhece o Cal, ele era um livreiro e em determinado momento ali da sua carreira, ele passa a ser entregador de livros. Então, todos os dias, ele vai na livraria, embala os livros e percorre as ruas ali próximas da livraria para entregar esses livros para os seus clientes. Essas entregas são muito mais do que meras entregas. Cada personagem que recebe um livro aqui tem a sua própria história com a literatura, né? Com a leitura. Então, é justamente isso que faz, para além do fato dele não lembrar alguns nomes desses clientes, o Cal, ele apelida todos os seus clientes com um nome de um personagem fictício, geralmente da literatura clássica. Num primeiro momento, a gente não conhece tanto esses personagens, né, que recebem os livros. A gente conhece bem de forma superficial, mas a gente percebe que o Cal, ele é muito metódico, então ele segue todos os dias o seu cronogramazinho, onde ele sabe exatamente quem que vai receber o primeiro livro e quem vai receber o último. Então ele tem uma rota a ser traçada para fazer essas entregas. Mas a rotina do Cal vai mudar quando a Sasha cruza o seu caminho e decide que vai fazer essas entregas junto com ele. A Sasha, ela é uma criança de 9 anos de idade, espirituosa, cheia de energia, que traz aí um contraste com a calmaria do próprio Cal. E a presença dela nessa rotina, né, não vai só desafiar essa tranquilidade do Cal, como vai forçá-lo a, de fato, conhecer cada cliente ao qual ele leva livros, né? Porque ele conhece da porta para fora. E a Sasha ela vai forçá-lo a conhecer esses clientes da porta para dentro, porque literalmente ela vai se enfiar dentro da vida desses clientes. Essa relação entre a Sasha e o Cal é um dos pontos mais altos desse livro. Através dela, somos lembrados que muitas vezes são parcerias inesperadas que faz com que você reencontre partes de você mesma há muito esquecidas. E como eu falei para vocês, diferente de Memória de Minhas Putas Tristes, a relação entre esse senhor e essa garotinha é extremamente saudável e emocionante. Aqui, parte do que eu consegui entender que o autor quis transmitir é que os livros não apenas entretêm, como junta gerações, cura feridas, traz esperança. Ao fechar o livro, eu fiquei com aquela sensação de que eu estava caminhando junto com eles durante essas entregas, refletindo, me emocionando, rindo. Enfim, a cada entrega que eles faziam, eu sentia que eu estava ali de alguma forma. Enfim, é uma leitura extremamente encantadora que nos lembra de como pequenos gestos, como, por exemplo, compartilhar uma história, pode carregar uma magia transformadora. Então, enfim. Esses dois livros, como eu falei para vocês, são extremos opostos, na minha opinião, porque eles me trouxeram sentimentos ambíguos, né? Enquanto um me trouxe muito desconforto, o outro me confortou de alguma forma. Então, eu finalizei esse livro
e peguei esse para ler. Eu acho que foi o melhor equilíbrio possível que eu já fiz na minha vida entre todas as minhas leituras, foi pegar esse livro depois desse. Porque realmente o desconforto que esse livro traz aqui merece o conforto que esse aqui traz, tá? Enfim, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo se vocês já leram um desses livros e qual foi a sua opinião deles, tá? Curta esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Até o próximo vídeo.